Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Vamos mais uma vez lembrar que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Isso é muito bom para nós. E que todos nós somos importantes na reunião. Nós sempre comentamos isso, principalmente na segunda parte, que nós temos condições de ajudar. Muitos gostariam de participar de uma reunião como essa e não têm condição. Muitos estão em hospitais, outros estão pelas ruas, outros bloqueados mentalmente, e nós estamos aqui. Então vamos agradecer essa oportunidade e vamos unir as nossas forças, os nossos pensamentos, para que a gente possa realmente sermos úteis, que com certeza nós seremos. E muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 4, Lei de Reprodução. Então hoje vamos entrar no assunto casamento e celibato. O casamento e celibato. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Classificação dos casamentos. Então vamos observar aqui o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, Espiritismo no Lar. Então ele nos revela essa classificação dos casamentos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, afinidade superior, e transcendentes. Acidentais: o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Olha, esse livro ele é fantástico. Aqui nós vamos ver o nosso livre-arbítrio. Uma vez, a gente numa conversa como essa que nós estamos tendo hoje, surgiu uma pergunta. Aqui a gente não abre para pergunta porque o nosso tempo ele é estreito. Por que que Deus permite isso daqui? Porque nós temos o livre-arbítrio. E aí nós vamos ver um livro do André Luiz, da coleção André Luiz, onde um rapaz lá, ele veio para não casar. Ele foi preparado no plano espiritual que ele ia cuidar de 5 sobrinhos dele. Só que quando chegou aqui, ele se encantou por uma mulher. Aqui a atração é puramente física. E aí entra a lei da terra para justificar essa união. Mas papel é até insignificante. O que manda é o respeito, que nós vamos comentar durante a nossa reunião. Então, olha só. Só que isso daqui vai abrir um espaço para que futuramente, em outras encarnações, dependendo da relação entre as duas pessoas, eles vão voltar a se encontrar. E aí vai acontecer algumas coisas para poder realinhar aquilo que muitas vezes começou só por uma atração física. O que está escrito na Bíblia? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus uniu espiritualmente, muitas vezes a união ela é só física, então aí não tem jeito. A convivência vai ficando insuportável e no fim acaba se separando. A doutrina espírita não condena nada disso. A doutrina espírita esclarece para nós todas as situações. Os casamentos provacionais. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, aqui nós já vamos ver uma outra situação diferente, onde casais têm muito conflito, tem muitas coisas, não conseguem se entender, então está dentro disso daqui, provacionais, é prova. Mas aqui acontece uma coisa muito interessante. Muitas vezes a mulher apanha do marido. Ela fala, não, mas eu sou espírita, é uma prova. Não, ela não é obrigada a ficar sofrendo. Como o marido também não é obrigado a suportar. Isso daqui já está dizendo provacionais, quer dizer, para poder superar as provas, os dois juntos. Então aí nós vamos ver no livro do Emmanuel, Vida e Sexo, quando acaba o diálogo, acabou o relacionamento. Precisa de diálogo. Ainda que o diálogo às vezes seja meio duro, mas olha o que a doutrina espírita traz para nós. Quando nós entendemos a mensagem do Espiritismo, nós não reagimos, nós agimos. Então, quando um estiver desequilibrado, o outro se cala. E depois, num momento, porque sempre são momentos passageiros, quantas pessoas desfazem um lar e depois se arrependem? Às vezes por coisa boba,
por coisa à toa. E aí nós temos uma coisa que é a maior chaga da humanidade, o orgulho. A gente é orgulhoso, principalmente o homem é muito orgulhoso. Às vezes a mulher ela fica meio assim, ele fala, não, eu não vou abaixar. Ela tem que conversar comigo. Ou às vezes é a mulher também. Então, está tudo errado. Nós não estamos entendendo a mensagem de Jesus. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Tudo que a doutrina espírita traz para nós. Porque o que é a doutrina espírita? É a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, explicada nos dias de hoje. Esse livro aqui fala da nossa vida, o Livro dos Espíritos. E aí vem o Martins Peralva. Antes do Martins Peralva publicar esse livro, ele conversou muito com Chico Xavier. Então foi sobre a autorização de Chico Xavier que o Martins Peralva teve a oportunidade de publicar esse livro explicando o Livro dos Médiuns. Tanto é que o livro chama Estudando a Mediunidade. Lourinho, caberia nesse caso a lição de ontem do Evangelho? Exatamente. Olha como que tem uma sequência. Pode comentar. Então, a lição de ontem tratava uma passagem que Jesus orientava os apóstolos no caso de que você achou que alguém te feriu, te magoou, pecou contra você, é o termo que ele usa. Ele fala para a gente ter uma conversa reservada com essa pessoa. Se a gente não conseguir resolver, que a gente pode juntar mais 2 ou 3 para ajudar nessa conversa. E se não conseguir ainda, para levar para o templo esse problema, para ver se a comunidade resolve. Mas o cerne da questão era, e ele coloca isso, que a gente não pode quebrar os laços. Quando a gente quebra o laço aqui na Terra, a gente quebra no céu também, na espiritualidade também. Então, para a gente evitar esse rompimento, seria o correto, né? E é onde ele vem com a frase, com a lição ali, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei. E aí a gente ficou naquela confusão. Mas só se 2 se reunirem, Jesus está presente, talvez numa ação dessa, onde precisa haver essa reunião aí para a resolução desse conflito, em nome dele, de chegar a uma conclusão que fosse um benefício para ambas as partes ali, para que não se rompesse. Mas se mesmo assim não funcionasse, então que estaria tudo perdido. Então cada um por si e vamos embora. Vamos ver o apóstolo Paulo de novo na Bíblia. Se for para viver abrasado, é melhor que se case. Então, apóstolo Paulo. E olha hoje nós temos muito recurso. As terapias alternativas, psicologia, ajuda muito. Tem terapias de casais, tem uma série de coisas. Nós precisamos procurar recursos quando nós entendemos a parte espiritual do contexto. Se a gente é materializado, pensa que tudo é aqui físico, nós vamos trocando de parceiro e nós vamos nos comprometendo. Agora, se a gente é um pouco espiritualizado, a gente conhece um pouco da doutrina, conhece um pouco daquilo que os espíritos trazem para nós vamos insistir na reconciliação. Mas nós vamos pegar um outro livro, Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, onde ele vai dizer o seguinte, que às vezes um casal vem para ficar um certo tempo junto e depois ali não existe mais afinidade e às vezes é melhor separar. É melhor separar do que acontecer um crime, que pode acontecer nessa situação aqui, entendeu? A gente vê que vai havendo uma insistência e nós não podemos esquecer uma coisa que nós falamos todas as reuniões nossas, a obsessão. Aí o livro da Sueli Calda Schubert, A Obsessão e Suas Máscaras, onde eu acho uma coisa importantíssima que ela fez. Ela pegou todos os livros do André Luiz e fez um apanhado e publicou esse livro, A Obsessão e Suas Máscaras. É bom a gente ler, a gente entender que nós vamos ver tudo isso que está falando aqui e nós vamos evitar muitas coisas para a nossa trajetória espiritual. Casamentos sacrificiais. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Há 2000 anos. Olha, esse livro mexe muito com a gente. Nós vamos ver Lívia ali, um espírito já num grau superior, mas que amava muito Públio Lentulus, o senador romano, guia do Chico Xavier, e ela veio para poder ajudá-lo. E aí nós vamos ver, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, vamos ver alguns livros
que a gente vai ver que um espírito superior está sempre ajudando o outro. Inclusive, no livro Renúncia, nós vamos ver que Alcione estava na constelação de Sírios. Ela fez questão de reencarnar na Terra, ela não precisaria mais para poder ajudar o homem que ela amava. Chico Xavier, o Consolador. Olha só, que coisa importante. 411 perguntas em que os espíritas fizeram para Emmanuel. Ele vem falar lá da teoria das almas gêmeas. E aí, alguns entendidos da federação quiseram modificar o texto de almas gêmeas, porque para muito espírita ortodoxo não existe alma gêmea. Mas nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, a explicação clara para nós, e vamos ver também no Consolador. O que Emmanuel disse para eles? Que poderia mexer em algumas coisas, mas jamais mexer no texto e na resposta daquela pergunta, porque ela estava corretíssima. Então, em algum lugar no universo, nós temos alguém onde a gente tem uma afinidade maior. Pode não ser a pessoa que está conosco, porque nós vamos ver isso com Tobias no livro, onde nós vamos ver o André Luiz lá, e ele tinha uma esposa, mas tinha outra esposa. Mas isso é uma história para a gente ler os livros espíritas, principalmente do André Luiz, que vai trazer bastante esclarecimento para nós. Então, nós temos N exemplos de espíritos que se sacrificaram, que vêm no sacrifício para poder auxiliar o outro. Nós vamos ver isso na mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, que ela disse para o Chico Xavier que não iria mais se comunicar com ele, porque iria reencarnar para casar com o pai dele de novo, que não era um espírito superior, todo mundo sabe disso. É só quem viu a biografia do Chico Xavier, do Sr. João, pai do Chico Xavier, nós vamos ver a diferença de evolução da Dona Maria João de Deus para o pai, para o marido dela. Mas ela, por amor, ela ia de novo reencarnar. Olha para vocês verem. E nós vamos ver também a mãe do André Luiz. Olha só. Olha, que sacrifício. Reencarnar, pegar duas mulheres que eram amantes dele para trazer como filha. Olha a doutrina espírita. Só espiritismo pode explicar para nós. Casamentos afins. Reencontro de corações amigos para consolidações de afetos. Olha só, existe na Terra. Eu conheci alguns, onde não tem diferença, onde a pessoa não fala alto, onde tem ali uma harmonia. A gente tem um pouco de percepção espiritual, então é uma coisa impressionante. A gente vê o halo que envolve essas pessoas, a grandeza espiritual dessas pessoas, que já superaram muitas coisas que impedem a nossa trajetória espiritual, que impedem a nossa evolução. Então existe, olha só. Casamentos transcendentes. Almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. Kardec e a esposa. Olha só para vocês verem. Um pintor, através de uma médium, e inclusive essa médium foi muito amiga minha, ela é de Penápolis, Mariluza Moreira Vasconcelos, que eu respeito muito. Outra coisa, ela escreveu 3 livros, mas 2 livros dela é muito importante, de Mário a Tiradentes, Inconfidências de um Inconfidente, e A Moça da Ilha. A Moça da Ilha, nós vamos ver, está enquadrado nesse assunto de hoje, onde ela nasceu numa região e o moço estava num outro país, mas era necessário que os dois se encontrassem para realizar aquilo que estava programado para eles no plano espiritual. Então nós vamos ver que o Kardec, olha o apoio que a esposa do Kardec deu para ele codificar. Se nós hoje muitas vezes sofremos preconceito, embora muito pequeno, insignificante em relação à doutrina espírita, muitas vezes quando a gente fala que é espírita, e a gente não deve se omitir, nós não devemos ficar fazendo propaganda, eu sou espírita, não. Mas se alguém perguntar, a gente não deve se omitir. Aquele que me negar diante dos homens, eu não negarei diante de Deus, Jesus Cristo, na Bíblia. Então olha só, o apoio dela, o que eles passaram para trazer tudo isso que nós estamos recebendo hoje, porque hoje ninguém pode negar desconhecimento. Todos aqueles que têm acesso aos livros espíritas, principalmente os livros do Kardec, ele já tem uma base. E André Luiz vai mais longe. Ele diz o seguinte, que quando a pessoa tem 6 meses de doutrina espírita, ele não pode alegar desconhecimento. Ele pode até mudar de doutrina, mas aquilo ali foi o alicerce para ele. Então, quando eu vejo alguém falar, eu era espírita,
e agora não sou mais, ele não era espírita. Ele estava na doutrina, mas ele não assimilou nada da doutrina. Porque uma vez espírita, jamais a gente deixa de ser espírita. Quantas mulheres vêm no centro escondida do marido, que o marido não deixa? Aí é aquele casamento ali, ó, que o cara quer ser dono da mulher. Ou às vezes a mulher também proíbe o marido de frequentar uma instituição espírita. Por quê? Porque existe preconceito. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhes dão o exemplo de uniões constantes. Nós vamos ver isso em muitos animais, realmente, que são fiéis. Se não me engano, o pinguim, tanto de pinguim daquele, sabe exatamente quem é a companheira dele. Então existe isso daí. A maritaca também. Então, a gente pode ver isso daí. Ele está falando que rebaixa porque muitos animais têm relação com muitos animais do sexo oposto. Mas existem animais que já evoluíram. E aí, se a gente pegar a evolução das espécies, se a gente pegar e entrar na biologia, se a gente pegar e começar a estudar a vida, aí nós vamos ver que já são algumas evoluções que começam lá no reino animal para chegar até o homem. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Dá uma paradinha, Dô. Então está aqui, ó. Porque muitas vezes os homens mudam a lei a benefício, às vezes deles próprios. Eu sempre comento aqui que eu morei na região amazônica e eu tive oportunidade de viver lá naquela região. Então, aqueles que defendem a ecologia, aqueles que fazem uma programação, eles às vezes nunca pisaram lá. Até meu irmão vai mais longe. Meus irmãos são de lá. Eles dizem, manda a pessoa vir aqui tomar umas picadas de pernilongo, pegar malária, que aí realmente ele vai escrever alguma coisa correta. Então é muito fácil a gente programar alguma coisa para o outro seguir. Aqueles que estipulam o salário mínimo, eles estipulam o salário mínimo ganhando milhões. Então é muito fácil falar para a pessoa que ele pode viver com R$1.000, com R$2.000, se eu estiver ganhando muito. Mas vou eu viver a vida dele para ver. Então nós precisamos colocar no lugar do outro. Então nós vamos chegar lá um dia ainda, quando a Terra passar de um plano de expiação e de prova para um plano mais elevado, que nós já sabemos disso, de regeneração. Mas vai demorar um pouco. Aí nós vamos ver as entrevistas do Kardec com os espíritos nas revistas espírita, onde eles vão falar dos planetas mais evoluídos, que lá já não tem tanta diferença assim como tem aqui. Então é muito interessante a gente analisar tudo. Nós não podemos usar de hipocrisia. Então olha só para vocês verem. Já aconteceu muitas coisas dentro do centro espírita, de pessoas que têm uma situação financeira boa e começam a pregar. A doutrina espírita não prega miséria. A doutrina espírita não prega sacrifício. A doutrina espírita prega o quê? Nós precisamos buscar, de todas as formas, viver melhor. Qual homem que tendo um espinho embaixo da unha não vai retirá-lo? Está nos livros espíritas isso daí. E tem uma coisa maior ainda. Se alguém chegar com o braço quebrado e nós estivermos com esse espinho embaixo da unha, nós precisamos atender esse que está com o braço quebrado. E se for ao contrário, porque muitas pessoas, eles não têm resistência para dor, para interferências espirituais, para obsessão. Muitas vezes nós baseamos a nossa vida na vida do outro. Muitas vezes eu tenho um suporte para resistir a determinadas interferências espirituais e até físicas, mas o outro não tem. Então aí entra a compreensão, aí entra o ensinamento da doutrina espírita. Aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos usar de caridade. E todos nós que ouvimos a doutrina espírita, que lemos a doutrina espírita, hoje ninguém pode alegar desconhecimento, porque está as redes sociais, a internet, tudo aí nas nossas mãos. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer alguma coisa.
através de uma conversa, de um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde. Eu fico decepcionado quando eu vejo o espírita virar a cara. Porque o espírita que não cumpre também aquilo que ele se compromete, ele não é espírita, tá? Porque o espírita não pode fazer uma série de coisas e dizer que é espírita. Porque o cartão de visita nosso são a nossa presença. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então não adianta eu falar aqui, porque falar é fácil. Vamos ver os atos meus no dia a dia. O celibato nós vamos deixar para a semana que vem. Então a religião é rótulo. O que manda é aqui, ó, dentro do coração. O espiritismo traz informações para nós mais seguras, lógicas. Mas o importante é isso aqui, o que nós vamos fazer com a nossa vida. E por isso que nós estamos aqui. O que nós vamos fazer? Unir os nossos pensamentos e auxiliar aqueles que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo. Todos nós somos instrumentos, já disse. As entidades que vêm à mesa também são tratadas, são encaminhadas, como o Eduardo já falou aqui no começo. Vamos vibrar. E que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.